Pilote este helicóptero e eu me caso com você. A risada de Cristina ecoou pelo escritório enquanto apontava para o helicóptero da empresa, estacionado no heliporto. Bruno, com seu uniforme de manutenção manchado de graxa, apenas sorriu. Ela não fazia ideia de quem estava humilhando. Em 20 minutos, aquela mulher arrogante descobriria a verdade mais amarga de sua vida. E quando descobrisse, já seria tarde demais. A sala de reuniões do Weiswinter terceiro andar estava em silêncio absoluto. 15 executivos engravatados observavam a cena com olhares desconfortáveis, sem saber se deveriam rir ou intervir. Bruno tinha acabado de entrar para consertar o ar-condicionado quando Cristina decidiu transformá-lo em entretenimento matinal. Olhem para ele! Cristina levantou-se da cadeira de couro, seus saltos de marca repicando no piso de mármore. Será que nosso querido funcionário da manutenção sabe a diferença entre uma chave inglesa e um manche de helicóptero? Risadas nervosas preencheram a sala. Bruno não respondeu. Continuou ajustando os parafusos do painel do ar-condicionado com movimentos precisos e calmos. Seus 45 anos de vida lhe ensinaram que algumas batalhas se vencem no silêncio. Estou falando com você. Cristina aproximou-se, cruzando os braços. Seu perfume caro invadiu o espaço. Ou a graxa entupiu seus ouvidos também? Eu ouvi, senhora. Bruno desceu da escada, limpando as mãos em um pano. Seus olhos encontraram os dela com uma serenidade que a irritou ainda mais. Senhora? Cristina soltou uma risada alta. Que formal! Deve ser a única coisa que ensinaram para você, não é mesmo? Roberto, o diretor financeiro, pigarreou desconfortável. Cristina, talvez devêssemos voltar à apresentação dos resultados do trimestre. Espera, Roberto! Cristina ergueu a mão, seus olhos brilhando com malícia. Tive uma ideia melhor, muito melhor. Ela caminhou até a janela panorâmica que dava vista para o heliporto da empresa. O helicóptero executivo prateado brilhava sob o sol da manhã, um símbolo de status que ela adorava exibir para clientes e parceiros. Vê aquele helicóptero ali? Cristina apontou dramaticamente. Pilote ele para mim, só uma voltinha. Se conseguir, eu caso com você na hora. Uma promessa patética, sem valor real. Apenas mais uma forma de humilhá-lo, de transformá-lo em piada. A sala explodiu em gargalhadas. Alguns executivos bateram nas mesas. Marina, a gerente de RH, cobriu o rosto com as mãos, claramente constrangida. Cristina, isso é... Marina começou, mas foi interrompida. É o quê, Marina? Uma brincadeira. Cristina voltou-se para Bruno com um sorriso cruel. A menos que você ache que nosso amigo aqui realmente sabe pilotar um helicóptero. Imagina, um homem que passa o dia desentupindo vasos e trocando lâmpadas comandando uma aeronave de 3 milhões. Bruno dobrou cuidadosamente o pano sujo e o colocou no bolso do macacão. A senhora está falando sério? Sério como um ataque cardíaco? Cristina bateu palmas. Vamos, aceita o desafio, ou vai me dizer que tem medo? Não tenho medo. Bruno respondeu com aquela mesma calma irritante. Então aceita? Os olhos de Cristina estreitaram, desafiadores. Aceito. O silêncio que se seguiu foi diferente, mais pesado, mais tenso. Cristina esperava uma recusa, uma desculpa, uma fuga. Não aquela aceitação simples e direta que a deixou momentaneamente sem palavras. Você aceita? Ela recuperou-se rapidamente, voltando ao tom de deboche. Que maravilha! Finalmente alguém com coragem nesta empresa. Mas com uma condição. Bruno ergueu um dedo. Condição? Cristina gargalhou. Você não está em posição de impor condições, querido. Se eu pilotar o helicóptero... Bruno fez uma pausa calculada, seus olhos percorrendo cada rosto na sala. A senhora precisa honrar sua palavra, na frente de todos. A temperatura da sala pareceu cair alguns graus. Cristina perdeu o sorriso por uma fração de segundo antes de recuperá-lo, ainda mais largo e falso. Claro! Palavra de Cristina vale ouro!
Ela virou-se para os executivos. Vocês todos são testemunhas. Se esse cavalheiro conseguir pilotar meu helicóptero, eu caso com ele aqui mesmo. Ela não estava falando sério, é claro. Era apenas outra camada de crueldade, outra forma de ridicularizá-lo. Transformar um ser humano em entretenimento de escritório. Mais risadas. Alguns já pegavam os celulares, ansiosos para registrar o que certamente seria um vexame épico. Bruno caminhou até a porta, carregando sua caixa de ferramentas. Antes de sair, virou-se uma última vez. Vejo a senhora no heliporto em 15 minutos, então. Estarei lá. Cristina acenou como se estivesse se despedindo de uma criança, com um buquê de flores. A porta se fechou. O som dos passos de Bruno ecoou pelo corredor até desaparecer completamente. Vocês acreditam? Cristina voltou-se para os executivos, os olhos ainda brilhando com diversão. Esse idiota realmente acha que sabe pilotar. Vamos ter um show e tanto daqui a pouco. Marina balançou a cabeça preocupada. Cristina, não acha que foi longe demais? Longe demais? Cristina bufou. Marina, querida, pessoas assim precisam aprender seu lugar. É um favor que estou fazendo. Quando ele se humilhar lá embaixo, vai pensar 2 vezes antes de aceitar desafios acima de sua capacidade. E se ele souber pilotar? Roberto perguntou, mais por curiosidade do que por acreditar na possibilidade. Cristina explodiu em uma gargalhada genuína. Roberto, você está ficando velho. Aquele homem conserta ar-condicionado. Você acha mesmo que ele tem licença de piloto? Quanto custa um curso desses? 100 mil? 200 mil? Na verdade, pode passar de 300 mil. Marcelo, o diretor de operações, comentou casualmente. Exatamente. Cristina estendeu os braços. Vocês acham que um funcionário da manutenção tem 300 mil para gastar com curso de pilotagem? Por favor. Em 15 minutos vamos todos testemunhar a maior humilhação da carreira dele. E vai ser culpa dele, não minha. Eu apenas ofereci uma oportunidade. Os executivos trocaram olhares. Alguns ainda pareciam desconfortáveis. Outros já estavam animados com o espetáculo prometido. Marina suspirou, sabendo que não adiantava argumentar quando Cristina entrava naquele modo. Vamos todos! Cristina bateu palmas novamente. Quero todo mundo no heliporto. Isso vai ser lendário. Enquanto os executivos se levantavam e caminhavam para os elevadores, nenhum deles percebeu o pequeno detalhe que Bruno deixou para trás. Sua carteira de identificação de funcionário havia caído no chão, perto da escada. Se alguém tivesse se dado ao trabalho de pegá-la e ler, teria visto algo interessante impresso logo abaixo da foto e do nome. Proprietário. Acesso total. Mas ninguém viu. Ainda não. O elevador desceu lentamente, cada andar parecendo uma eternidade. Cristina liderava o grupo de executivos como uma general marchando para a vitória garantida. Seu sorriso largo não escondia a satisfação antecipada. Alguém deveria avisar a segurança. Marina sussurrou para Roberto. Isso pode dar muito errado. Tarde demais agora. Roberto ajustou a gravata desconfortável. Cristina já transformou isso em um evento. E realmente havia transformado. Enquanto desciam, Cristina digitava freneticamente no celular. Mensagens voavam para diversos grupos da empresa. Pessoal da TI, venham ao heliporto agora. Vocês não vão querer perder isso. Galera do comercial, heliporto em 10 minutos. Entretenimento garantido. Marketing, tragam as câmeras. Conteúdo para nossas redes sociais. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, Cristina praticamente correu para a área externa. O heliporto ficava no topo de um anexo baixo do prédio, acessível por uma escada externa. Já havia pelo menos 30 funcionários reunidos, todos com os celulares em punho. Chegou a estrela! Cristina anunciou dramaticamente quando chegou ao heliporto. Preparem as câmeras, gente! Vamos testemunhar história sendo feita!
Bruno já estava lá. Tinha tirado o macacão de manutenção e vestia uma camisa social azul clara e calças de sarja. Ainda simples, mas surpreendentemente adequadas. Ele observava o helicóptero com uma expressão que Cristina não conseguiu decifrar. Mudou de roupa? Cristina aproximou-se rindo. Achou que ia impressionar alguém? Apenas quis ficar mais confortável. Bruno respondeu sem tirar os olhos da aeronave. Confortável! Cristina virou-se para a pequena multidão. Ele quer ficar confortável, como se fosse decolar para Paris. Gargalhadas ecoaram. Alguns funcionários pareciam genuinamente animados com o espetáculo. Outros filmavam tudo, já imaginando as visualizações que os vídeos teriam nas redes sociais. Júlio, o segurança-chefe, aproximou-se discretamente de Cristina. Diretora, precisamos falar sobre isso. O helicóptero é um bem da empresa. Não podemos deixar alguém sem autorização. Júlio! Cristina deu tapinhas no ombro dele. Relaxa, ele não vai nem conseguir ligar o motor. Mas se por algum milagre conseguir, você está autorizado a intervir. Feliz? Júlio não parecia feliz, mas recuou. Conhecia Cristina tempo suficiente para saber que argumentar seria inútil. Bom, vamos logo com isso. Cristina bateu palmas, chamando a atenção de todos. Bruno, querido, o palco é seu. Ou melhor, o helicóptero é seu. Mostre para todos nós suas habilidades de pilotagem. A multidão se aproximou, formando um semicírculo seguro em torno da área de pouso. Celulares erguidos, todos queriam o melhor ângulo da humilhação iminente. Bruno caminhou em direção ao helicóptero. Seus passos eram firmes, sem hesitação. Cristina esperava nervosismo, mãos trêmulas, suor na testa. Mas o homem parecia estranhamente tranquilo. Espera! Cristina gritou, uma nova ideia surgindo em sua mente cruel. Antes de você subir aí e fazer papel de idiota, vamos deixar tudo mais interessante. Bruno parou, virou-se lentamente. Que tal aumentarmos a aposta? Cristina abriu os braços teatralmente. Se você realmente conseguir pilotar esse helicóptero, além de casar comigo, eu dou um bônus de 50 mil para você. Que tal? 50 mil. Alguém na multidão assobiou, impressionado. Isso mesmo, 50 mil. Cristina estava adorando a atenção. Dinheiro suficiente para você comprar, sei lá, uma van velha? Trocar esse seu celular de botão? Mais risadas. Bruno simplesmente observava, sem expressão. Mas Cristina ergueu um dedo, seus olhos brilhando com malícia. Se você falhar, se não souber nem ligar o motor desse helicóptero, você pede demissão. Na hora, na frente de todos. Que tal? O silêncio que caiu sobre o heliporto foi pesado. Alguns funcionários trocaram olhares desconfortáveis. Aquilo tinha passado de brincadeira para algo mais sério e sombrio. Cristina... Marina deu um passo à frente. Isso já foi longe demais. Vamos voltar para dentro e... Marina, ninguém pediu sua opinião. Cristina cortou, irritada. Bruno é um homem adulto. Ele pode decidir por si mesmo. Ou será que acha que ele não tem capacidade nem para isso? A armadilha estava montada. Se Bruno recuasse, seria covarde. Se aceitasse e falhasse, perderia o emprego. Cristina tinha certeza absoluta do resultado. Não havia como aquele homem saber pilotar. Era impossível. E então, Bruno? Cristina cruzou os braços. Aceita as novas regras do jogo? Ou vai correr com o rabinho entre as pernas? Bruno olhou para o helicóptero. Depois, para Cristina. Depois para a multidão de funcionários que aguardavam sua resposta com respiração presa. Eu aceito! Cristina piscou, surpresa por um segundo. Depois, seu sorriso voltou, ainda mais largo, maravilhoso. Alguém filmando? Quero isso documentado. Bruno acabou de aceitar apostar seu emprego em sua suposta habilidade de pilotagem. Vários funcionários confirmaram que estavam gravando. Cristina virou-se para Roberto.
Você é testemunha como diretor financeiro. Se ele falhar, processa a demissão por justa causa. Abandono de função, tentativa de fraude, o que você quiser. Roberto abriu a boca para protestar, mas Cristina já tinha se virado novamente para Bruno. Última chance de desistir, ela cantarolou, sem vergonha em admitir que foi longe demais. Todos nós cometemos erros de julgamento às vezes. Não cometi erro nenhum, Bruno respondeu. Posso começar? Comece! Cristina fez uma reverência exagerada. O circo está armado. O público está esperando. O palhaço pode entrar. Bruno se aproximou do helicóptero. Júlio, relutantemente, destravou a porta. Bruno abriu e examinou o interior por um momento. Seus olhos percorreram os instrumentos, os controles, o painel complexo cheio de mostradores e botões. Está procurando o quê? Cristina gritou. A chave de ignição? Porque helicópteros não funcionam assim, querido. Risadas nervosas. A tensão era palpável. Alguns funcionários começavam a se sentir mal com a situação toda, mas ninguém tinha coragem de intervir. Cristina era poderosa demais, cruel demais. Bruno colocou o fone de ouvido, ajustando-o cuidadosamente. Suas mãos tocaram os controles com familiaridade, que fez o coração de Cristina apertar por uma fração de segundo. Mas ela afastou a sensação. Impossível. Totalmente impossível. Ele está demorando. Alguém comentou na multidão. Está tentando descobrir o que fazer. Outro respondeu rindo. Silêncio, Cristina ordenou. Deixem o artista trabalhar. Ou melhor, deixem o artista se humilhar. Bruno ignorou tudo. Suas mãos se moviam pelos controles com precisão crescente. Ele verificou instrumentos, ajustou configurações, testou pedais. Cada movimento parecia profissional, praticado, certo. E então ele apertou o botão de partida. O motor do helicóptero ganhou vida com um rugido que silenciou todas as conversas. As hélices começaram a girar lentamente, ganhando velocidade a cada segundo. O sorriso de Cristina vacilou. Apenas um pouco, mas vacilou. O rugido do motor ecoava pelo heliporto como um trovão mecânico. As hélices giravam cada vez mais rápido, criando um vento que fazia as roupas dos espectadores dançarem. Poeira e pequenos detritos voavam pelo ar. Cristina deu um passo para trás, protegendo os olhos com a mão. Seu coração batia mais rápido do que gostaria de admitir. Aquilo não estava no roteiro. Bruno não deveria ter conseguido nem ligar o motor. Ele ligou o helicóptero. Marina murmurou incrédula. Qualquer idiota consegue apertar um botão. Cristina gritou por sobre o barulho, mas sua voz soou menos confiante. Vamos ver se ele consegue fazê-lo sair do chão. Dentro da cabine, Bruno ajustava os controles com movimentos precisos. Seus dedos dançavam sobre os instrumentos como um pianista sobre as teclas. Ele verificou o altímetro, o indicador de combustível, a bússola. Testou os pedais, sentindo a resposta da aeronave. Por um momento, suas mãos pairaram sobre o cíclico. Memórias não convidadas surgiram em sua mente. 10 anos atrás, uma pista de pouso particular, seu pai ao lado, ensinando-o a voar. Filho, um helicóptero não mente. A voz grave ecoou em sua memória. Ele vai te mostrar exatamente quem você é. Se você tem medo, ele vai tremer. Se você tem confiança, ele vai voar. Bruno fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Quando os abriu novamente, toda a hesitação havia desaparecido. Lá fora, Cristina não conseguia mais disfarçar o nervosismo. Ela se aproximou de Roberto, baixando a voz. Ele realmente sabe o que está fazendo? Parece que sim. Roberto observava a cena com uma mistura de fascínio e preocupação. Cristina, talvez devêssemos parar isso. Se ele conseguir decolar e acontecer algum acidente, não vai acontecer nada. Cristina cortou, mas sua voz tremeu ligeiramente. Ele está só fazendo teatro. Aprendeu algumas coisas no YouTube, talvez. Mas decolar de verdade,
Impossível. Marina se aproximou do casal. Cristina, precisamos conversar. Agora. Sobre o quê? Sobre Bruno. Marina baixou ainda mais a voz. Eu estava revisando alguns arquivos de RH hoje cedo, preparando documentos para a auditoria. Encontrei algo estranho no cadastro dele. Estranho como? Cristina finalmente desviou os olhos do helicóptero. Ele tem acesso a áreas restritas que nenhum funcionário de manutenção deveria ter. Salas de reunião da diretoria, arquivos financeiros confidenciais. E tem uma observação estranha no sistema. Acesso total. Aprovação presidência. O sangue de Cristina gelou. O que você está dizendo? Estou dizendo que Bruno talvez não seja quem pensamos que é. Marina olhou para o helicóptero. E eu acho que você deveria ter verificado isso antes de humilhá-lo publicamente. Antes que Cristina pudesse responder, o helicóptero se moveu. Não muito, apenas alguns centímetros. Mas ele saiu do chão. A multidão prendeu a respiração coletivamente. Meu Deus! Alguém sussurrou. Ele está decolando. Outro completou incrédulo. Cristina sentiu suas pernas fraquejarem. Ela se segurou no braço de Roberto, seus olhos fixos na aeronave que agora pairava a meio metro do chão. O movimento era controlado, suave, profissional. Bruno manteve o helicóptero naquela posição por longos segundos. Estava testando os controles, sentindo o peso, a resposta, o equilíbrio. Cada piloto desenvolve uma conexão única com sua aeronave. Bruno estava restabelecendo a dele, então lentamente o helicóptero subiu mais. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Isso não está acontecendo. Cristina murmurou para si mesma. Não está acontecendo. Mas estava. Bruno girou o helicóptero suavemente, fazendo-o completar uma rotação de 360 graus no ar. O movimento foi tão suave que parecia ensaiado. As pessoas no chão começaram a aplaudir, esquecendo momentaneamente que aquilo tinha começado como uma humilhação. Ele sabe pilotar! Um funcionário da TI gritou empolgado. O cara realmente sabe pilotar! Júlio, o segurança-chefe, pegou seu rádio. Central, aqui é Júlio. Temos uma situação no heliporto. O funcionário Bruno está pilotando a aeronave da empresa. Preciso saber se ele tem autorização para isso. A resposta veio após alguns segundos de silêncio tenso. Júlio, deixa eu verificar. Peraí, que estranho. O que é estranho? O cadastro dele tem autorização máxima, nível presidência. Ele pode fazer praticamente qualquer coisa nesta empresa. Júlio olhou para Cristina, que estava pálida como papel. Entendido. Obrigado, Central. Marina tocou o ombro de Cristina. Você ouviu? Ouvi. Cristina engoliu seco. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar uma explicação. Um erro no sistema, um mal-entendido, qualquer coisa menos a verdade que começava a se formar em sua consciência. No ar, Bruno executou mais uma manobra. Ele inclinou o helicóptero levemente para a direita, depois para a esquerda. Subiu mais 10 metros, depois desceu 5. Cada movimento era preciso, confiante, impecável. Roberto se virou para Cristina. Você checou quem ele realmente é antes de fazer aquela proposta? Ele é da manutenção, Cristina respondeu, mas sua voz saiu estridente, defensiva. Está nos registros, funcionário da manutenção há 6 meses. 6 meses, Marina repetiu lentamente. Cristina, você não achou estranho? Um homem da idade dele, claramente inteligente, com porte profissional, trabalhando em manutenção? Pessoas precisam de emprego. Cristina estava perdendo o controle. Eu não tenho que investigar a vida de cada funcionário, mas você deveria investigar antes de humilhar publicamente. Roberto disse friamente, especialmente alguém com acesso total, aprovação presidência no cadastro. O helicóptero começou a descer. Bruno estava trazendo a aeronave de volta ao heliporto com a mesma maestria com que havia decolado. O pouso foi suave, quase imperceptível.
As rodas tocaram o chão sem um solavanco sequer. O motor começou a desligar. As hélices foram perdendo velocidade gradualmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém falou. Todos observavam a porta do helicóptero aguardando. Bruno abriu a porta e desceu. Tirou o fone de ouvido com calma, alisou a camisa social azul e caminhou em direção à multidão. Seu rosto não mostrava arrogância ou triunfo, apenas aquela mesma serenidade irritante de sempre. Ele parou na frente de Cristina. A diferença agora era que ela deu um passo para trás instintivamente. Satisfeita com o voo? Bruno perguntou educadamente. Cristina abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sua mente estava em branco, completamente em branco. Porque eu cumpri minha parte do acordo. Bruno continuou, sua voz calma cortando o silêncio. Pilotei o helicóptero, na frente de todos, como a senhora pediu. A multidão começou a sussurrar. Celulares capturavam cada segundo da cena. Cristina podia sentir dezenas de olhos sobre ela, aguardando sua resposta. Ela começou, sua voz fraca. Você... Como eu sei pilotar? Bruno completou a pergunta. Essa é uma história interessante, mas antes de contá-la, acredito que temos um acordo a honrar. A senhora disse que casaria comigo se eu pilotasse o helicóptero. Risadas nervosas ecoaram pela multidão. Cristina sentiu seu rosto queimar. Isso foi uma brincadeira. Ela protestou, encontrando sua voz finalmente. Todo mundo sabe que foi uma brincadeira. Engraçado. Bruno inclinou a cabeça. Não pareceu brincadeira quando a senhora aumentou a aposta. Quando me ofereceu 50 mil reais. Quando disse que eu deveria pedir demissão se falhasse. O silêncio voltou. Mais pesado do que antes. Tinha pelo menos 50 pessoas filmando. Bruno gesticulou para a multidão. Tenho certeza de que os vídeos já estão nas redes sociais. Todo mundo vai poder ver se foi ou não uma brincadeira. Cristina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela olhou ao redor desesperada procurando apoio, mas os executivos que antes riam com ela agora evitavam seu olhar. Marina balançava a cabeça com desaprovação. Roberto parecia constrangido. Eu não vou casar com você. Cristina explodiu finalmente. Isso é ridículo. Você é um funcionário da manutenção. Sou? Bruno perguntou, e pela primeira vez havia algo diferente em sua voz. Não era raiva, não era triunfo. Era algo mais profundo, mais pesado. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma carteira de couro. Abriu e mostrou uma identificação. Cristina se aproximou, desconfiada. Seus olhos percorreram o cartão. E então ela viu. Nome: Bruno Henrique Costa Cargo, proprietário acesso. Total. O mundo de Cristina parou de girar. Cristina cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. A identificação na mão de Bruno parecia irreal. Impossível. Suas pernas perderam a força e ela teve que se apoiar em Roberto para não cair. Proprietário! A palavra saiu como um sussurro estrangulado. Isso é mentira. Bruno guardou a carteira calmamente. Marina pode confirmar consultando os registros oficiais. Marina pegou seu tablet, seus dedos tremendo enquanto navegava pelos arquivos. O silêncio era absoluto. Encontrei! Marina ergueu os olhos, pálida. Bruno Henrique Costa, fundador e proprietário majoritário, 70% das ações, registrado há 15 anos. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. De acordo com os registros internos, Marina continuou, sua voz fraca, Bruno Costa retornou à empresa há 6 meses em missão de avaliação operacional, disfarçado como funcionário para observar a gestão. Você estava nos avaliando. Marina concluiu horrorizada. Estava, Bruno confirmou. Durante 6 meses, trabalhei em todos os departamentos. Quis ver como esta empresa trata seus funcionários quando acham que ninguém importante está olhando. Cristina sentiu náusea. 6 meses de Bruno observando tudo.
Cada ordem grosseira, cada comentário depreciativo, cada momento de arrogância. Você me enganou, ela acusou. Eu nunca menti. Vocês simplesmente assumiram. Bruno se virou para a multidão. Construí esta empresa do zero. 15 anos atrás, éramos 5 pessoas em uma sala alugada. Tínhamos um sonho, criar uma empresa onde as pessoas fossem tratadas com respeito. Ele fez uma pausa. A empresa cresceu. Chegamos a 1.000 funcionários. E eu me afastei, confiando a gestão a pessoas que compartilhavam meus valores, até que comecei a ouvir histórias. Funcionários pedindo demissão, reclamações de assédio moral, processos trabalhistas. Sua voz ficou mais dura. Decidi voltar, mas não como presidente. Eu precisava ver a verdade com meus próprios olhos. Júlio, o segurança, pigarreou. Senhor Costa, eu sinto muito. Júlio, você sempre me tratou com respeito, Bruno disse gentilmente. Você e muitos outros. Algumas pessoas ainda lembram dos valores com os quais ela foi fundada. Seu olhar se fixou em Cristina, mas algumas pessoas esqueceram, transformaram esta empresa em seu playground pessoal. Eu aumentei os lucros em 40%. Cristina protestou trêmula. Fechei os maiores contratos, cortando benefícios dos funcionários, criando um ambiente de medo. Bruno a interrompeu. E hoje, o que você fez? Humilhar publicamente um funcionário? Apostar o emprego dele como se fosse um jogo? Cada palavra era uma lâmina. Cristina sentia sua carreira desmoronando. Você me fez de idiota. Ela sussurrou. Não. Você fez isso sozinha. Eu só lhe dei corda suficiente para mostrar quem você realmente é. A multidão estava completamente silenciosa. Funcionários gravavam tudo em seus celulares. Marina deu um passo à frente. Senhor Costa, o que acontece agora? Agora é hora de mudanças, grandes mudanças. Bruno caminhou em direção ao prédio, parando a poucos centímetros de Cristina. Você me ofereceu 50.000 se eu pilotasse o helicóptero. Eu não quero seu dinheiro. Mas suas ações têm consequências, e elas começam agora. Ele passou por ela. Os funcionários abriram caminho automaticamente. Marina correu atrás dele. Senhor Costa, aguarde. Reúna o conselho administrativo na sala de reuniões em 1 hora. Bruno disse sem parar. Todos os diretores, e traga os arquivos de RH dos últimos 2 anos, especialmente os registros de reclamações. Sim, senhor. Bruno parou na porta do prédio e se virou uma última vez. Ah, Cristina, você está suspensa, efetivo imediatamente. Aguarde na sua sala até ser chamada. E com isso, entrou no prédio, deixando um silêncio atordoado. Cristina ficou ali, sozinha. Alguns funcionários a observavam com expressões entre pena e satisfação. Outros viravam as costas, discutindo o que acabara de acontecer. Roberto se aproximou hesitante. Cristina. Não. Ela levantou a mão, sua voz morta. Só. Não. Ela caminhou em direção ao prédio com passos mecânicos. As pessoas se afastavam à sua passagem. Ao passar por um espelho no lobby, Cristina não reconheceu a mulher que olhava de volta. Pálida, olhos arregalados, completamente desfeita. 6 meses. Quantas vezes ela o tinha humilhado? Tudo enquanto ele observava, anotava, planejava. O elevador subiu lentamente. No 23º andar, as portas se abriram. A sala de reuniões onde tudo tinha começado ainda estava lá, a cadeira de couro onde ela tinha sentado com tanta confiança, a janela de onde tinha apontado para o helicóptero com tanto desdém. Cristina entrou em sua sala e fechou a porta. Do lado de fora, ela podia ouvir o burburinho crescente. Telefones tocando, vozes excitadas, a empresa inteira acordando para a verdade. E ela estava sozinha, esperando o julgamento que sabia que viria. 1 hora depois, a sala de reuniões do 23º andar estava lotada.
Todos os diretores, gerentes e chefes de departamento se acomodavam nas cadeiras, seus rostos exibindo uma mistura de curiosidade, nervosismo e medo. Ninguém sabia exatamente o que esperar, mas todos tinham ouvido as histórias que já corriam como fogo pela empresa. Bruno entrou pontualmente. Não mais com um macacão de manutenção, mas com um terno azul marinho impecável que transformava completamente sua aparência. Ele não era mais o funcionário humilde que consertava ar-condicionados. Era o proprietário. E todos ali podiam sentir a mudança no ar. Marina o acompanhava, carregando pastas volumosas e seu tablet. Ela as colocou sobre a mesa com um som pesado que ecoou pelo silêncio tenso. Boa tarde a todos. Bruno começou, sua voz calma, mas firme. Agradeço pela presença de vocês nesta reunião extraordinária. Ele caminhou até a cabeceira da mesa, o mesmo lugar onde Cristina costumava sentar. A cadeira estava vazia, propositalmente vazia. Muitos de vocês estão confusos. Bruno continuou. Alguns sabem quem eu sou, outros estão descobrindo agora. Para aqueles que ainda não sabem, meu nome é Bruno Henrique Costa. Sou o fundador e proprietário desta empresa. Murmúrios se espalharam pela sala. Alguns diretores trocaram olhares nervosos. Roberto mantinha os olhos fixos na mesa. Nos últimos 6 meses, trabalhei anonimamente em diversos setores desta empresa: manutenção, limpeza, refeitório, segurança. Bruno fez uma pausa, permitindo que a informação assentasse. Eu queria ver, com meus próprios olhos, o que esta empresa se tornou na minha ausência. Ele abriu uma das pastas que Marina havia trazido. E o que eu vi me envergonhou profundamente. Sua voz carregava um peso que fez alguns presentes se encolherem em suas cadeiras. Esta empresa foi construída sobre valores de respeito, dignidade e colaboração. Mas em algum lugar do caminho, perdemos isso. Bruno começou a folhear documentos. Marina, quantas reclamações de assédio moral foram registradas no RH nos últimos 2 anos? Marina consultou seu tablet, sua voz profissional mais tensa. 83 reclamações formais. Aproximadamente 215 queixas informais que não resultaram em processos. O número caiu como uma bomba na sala. 83. Bruno repetiu lentamente. E quantas dessas reclamações resultaram em ações disciplinares? 7. Marina respondeu, sua voz mais baixa. 7. Bruno deixou o número pairar no ar. De 83 reclamações, apenas 7 resultaram em alguma consequência. Alguém pode me explicar por quê? Silêncio absoluto. Ninguém ousava falar. Vou contar o que descobri. Bruno abriu outro documento. Muitas dessas reclamações foram engavetadas porque os acusados eram pessoas em posições de poder. Diretores, gerentes, pessoas que, teoricamente, deveriam dar o exemplo. Ele ergueu os olhos, percorrendo os rostos ao redor da mesa. E a taxa de rotatividade? Marina. 42% ao ano nos últimos 2 anos, Marina informou. 3 vezes acima da média do setor. 42%. Bruno balançou a cabeça. Quase metade dos nossos funcionários pede demissão a cada ano. Vocês não acharam isso alarmante? Marcelo, o diretor de operações, limpou a garganta. Senhor Costa, o mercado está competitivo. As pessoas mudam de emprego com mais frequência agora. Marcelo, Bruno o interrompeu gentilmente. Eu conversei pessoalmente com 17 ex-funcionários nas últimas semanas. Sabe o que a maioria me disse? Que saíram porque o ambiente de trabalho era tóxico, porque eram desrespeitados, porque seus superiores os tratavam como descartáveis. Marcelo abaixou os olhos. Bruno abriu mais um documento. Vejamos alguns exemplos específicos. Carla, da contabilidade, trabalhou aqui por 5 anos. Pediu demissão após seu supervisor gritar com ela na frente de toda a equipe porque ela cometeu um erro em uma planilha. Um erro que foi causado por dados incorretos que o próprio supervisor forneceu. Ele virou a página. Tiago, da TI,
3 anos de casa. Saiu depois que seu gestor o chamou de incompetente porque ele não conseguiu resolver um problema técnico em 15 minutos. Um problema que mais tarde descobriu-se ser causado por um erro do fornecedor externo. Mais uma página. Júlia, do comercial, 7 anos aqui, a melhor vendedora da equipe por 3 anos consecutivos. Pediu demissão quando sua gestora a humilhou publicamente por não bater a meta em 1 mês, apesar de ter superado todas as metas anteriores. Bruno fechou a pasta com um som seco. Eu poderia continuar. Tenho aqui dezenas de histórias parecidas. Pessoas talentosas, dedicadas, que amavam trabalhar aqui, até que o ambiente se tornou insuportável. Roberto finalmente falou, sua voz cuidadosa. Senhor Costa, entendo sua preocupação, mas é preciso reconhecer que, sob a gestão da Cristina, os lucros aumentaram significativamente. Os números... Bruno o cortou, sua voz ganhando uma dureza que fez Roberto recuar. Roberto, você realmente acredita que números são mais importantes que pessoas? Não, senhor, mas nada. Do Bruno se inclinou sobre a mesa. Deixe-me fazer uma pergunta a todos aqui. Quantos de vocês, nos últimos 6 meses, testemunharam Cristina humilhar um funcionário? Silêncio constrangido. Olhares se desviaram. Ninguém vai responder? Bruno insistiu. Então deixe-me reformular. Quantos de vocês testemunharam e não fizeram nada? A tensão na sala era quase física. Eu vou contar o que eu vi. Bruno começou a caminhar ao redor da mesa. Vi Cristina gritar com a equipe de limpeza porque havia uma mancha no carpete. Vi ela ridicularizar um estagiário porque ele trouxe o café errado. Vi ela ameaçar funcionários com demissão por erros mínimos. Ele parou atrás da cadeira de Marina. E o pior... Vi todos vocês rirem junto, ou fingirem que não estavam vendo, ou, na melhor das hipóteses, sentirem pena, mas não fazerem absolutamente nada. A acusação pairou pesada no ar. Senhor Costa, uma voz feminina falou pela primeira vez. Era Patrícia, gerente de marketing. Com todo respeito, alguns de nós tentamos intervir. Mas Cristina, ela tinha muito poder e apoio da diretoria. Apoio da diretoria. Bruno repetiu, voltando-se para Roberto. É verdade isso, Roberto? Roberto hesitou. Cristina produzia resultados. Os acionistas estavam satisfeitos com o crescimento. Eu sou o acionista majoritário. Bruno o lembrou. E eu não estava satisfeito. Porque ninguém me consultou. Ninguém me informou sobre como esses resultados estavam sendo alcançados. Ele voltou para a cabeceira da mesa. Vou ser muito claro agora. Esta empresa vai mudar, radicalmente. E quem não estiver disposto a fazer parte dessa mudança pode começar a procurar outro emprego. Os presentes se entreolharam nervosamente. A partir de hoje, estou implementando novas políticas. Bruno começou a enumerar. Primeira, todas as reclamações de assédio moral serão investigadas por uma comissão independente. Segunda, gestores que desrespeitarem funcionários serão afastados imediatamente, independente de sua posição ou resultados. Terceira, vamos revisar todos os salários e benefícios para garantir que estamos sendo justos. Marina anotava tudo rapidamente em seu tablet. Quarta, Bruno continuou, sua voz mais suave agora. Vamos implementar canais anônimos de denúncia. Quero que cada funcionário desta empresa saiba que tem voz, que pode falar sem medo de retaliação. Ele fez uma pausa. E quinta, sua voz voltou a endurecer. Vamos auditar todas as decisões administrativas dos últimos 2 anos. Cada demissão, cada promoção negada, cada bônus distribuído. Quero transparência total. O silêncio que se seguiu era de quem estava processando a magnitude das mudanças anunciadas. Senhor Costa, Patrícia falou novamente, sua voz mais confiante. E quanto a Cristina, qual será o destino dela? Bruno olhou para a cadeira vazia. Por um momento, algo que poderia ser tristeza cruzou seu rosto. Cristina será tratada com o mesmo processo justo que implementaremos para todos, ele disse finalmente.
Haverá uma investigação formal sobre suas práticas de gestão. Ela terá direito a se defender. Mas se as acusações forem comprovadas... Ele não precisou terminar a frase. Todos entenderam. E quanto ao resto de nós? Marcelo perguntou, sua voz revelando o medo que todos sentiam. Bruno o encarou diretamente. Marcelo, você já humilhou algum funcionário? Eu... Marcelo engoliu seco. Às vezes fui duro demais, sim. Pelo menos você é honesto, Bruno disse. Aqui está a verdade. Todos nós cometemos erros. Eu também cometi ao me afastar e deixar esta cultura se desenvolver. Mas reconhecer erros é apenas o primeiro passo. O segundo é corrigi-los. Ele olhou ao redor da mesa. Então eu faço a vocês uma oferta. Comprometam-se com as mudanças. Tratem as pessoas com respeito. Liderem com empatia. Façam isso e terão um futuro aqui. Continuem com as práticas antigas e não terão. Era simples assim, claro, direto. Vocês têm alguma pergunta? Bruno perguntou. A reunião terminou em silêncio pesado. Os diretores saíram da sala como soldados após uma batalha, cada um processando as palavras de Bruno e o futuro incerto que os aguardava. Marina permaneceu, organizando os documentos enquanto Bruno observava a cidade pela janela panorâmica. Senhor Costa... Marina quebrou o silêncio. Cristina está na sala dela desde que foi suspensa. Ela pediu para falar com o senhor. Bruno não se virou. Acho que já é hora mesmo. O senhor quer que eu esteja presente para documentar? Sim. Traga seu tablet. E Marina... Ele finalmente se virou. Obrigado por manter os registros, por não destruir as evidências quando Cristina provavelmente pediu. Marina corou levemente. Eu só fiz meu trabalho, senhor. Você fez mais que isso. Você manteve sua integridade quando teria sido mais fácil não fazer nada. Eles caminharam pelos corredores até a sala de Cristina. A porta estava fechada. Bruno bateu 2 vezes antes de abrir. Cristina estava sentada atrás de sua mesa, mas não era mais a mulher confiante e arrogante da manhã. Seu rosto estava pálido, olhos vermelhos indicando que havia chorado. A maquiagem borrada criava manchas escuras sob seus olhos. Bruno, ela disse, sua voz rouca. Não mais Senhor Costa, apenas Bruno. Cristina, ele respondeu, mantendo distância profissional. Marina se posicionou discretamente ao lado, tablet em mãos. Eu preciso entender. Cristina começou, suas mãos tremendo sobre a mesa. Por quê? Por que fazer isso? Por que se humilhar, trabalhar como funcionário de manutenção, quando você é o dono de tudo? Bruno puxou uma cadeira e sentou-se, mas não relaxou. Por que números em relatórios não contam toda a história? Eu precisava ver a verdade, sentir na pele como é ser tratado como inferior. Mas você me enganou. A voz de Cristina subiu, uma centelha de sua antiga raiva retornando. Você armou uma cilada. Eu não armei nada. Bruno respondeu calmamente. Eu simplesmente dei a você a oportunidade de mostrar quem você é. E você mostrou, repetidamente, durante 6 meses. Cristina se levantou bruscamente, começando a andar de um lado para o outro. Tudo o que eu fiz foi pela empresa. Aumentei os lucros, fechei contratos. Fiz desta empresa um sucesso. A que custo? Bruno perguntou. Carla da contabilidade teve uma crise de ansiedade tão grave que precisou ser internada. Isso foi custo aceitável para você? Cristina parou, as palavras dele a atingindo como um tapa. Tiago da TI desenvolveu síndrome de burnout aos 26 anos. Bruno continuou, sua voz ganhando intensidade. Júlia, que era nossa melhor vendedora, agora está em terapia, tratando depressão. Todos por causa do ambiente que você criou. Eu não sabia, Cristina sussurrou. Não sabia ou não se importava? Bruno se levantou também. Porque eu te vi, Cristina. Não uma vez, mas dezenas de vezes. Vi você gritar, humilhar, ameaçar. E quando as pessoas tentavam falar, você as calava.
Cristina voltou a se sentar como se suas pernas não a sustentassem mais. Eu estava sob pressão. Os acionistas exigiam resultados. O mercado estava competitivo. E isso justifica destruir a vida das pessoas? Bruno interrompeu. Cristina, você não estava apenas sob pressão. Você gostava do poder. Gostava de fazer as pessoas se sentirem pequenas. O silêncio que se seguiu foi devastador. Cristina abriu a boca para protestar, mas não conseguiu, porque no fundo ela sabia que ele estava certo. O que aconteceu com você? Bruno perguntou, sua voz suavizando um pouco. Quando te contratei há 5 anos, você era diferente. Brilhante, sim. Ambiciosa, sim. Mas também tinha empatia, tinha compaixão. Eu cresci. Cristina respondeu amargamente. Aprendi que no mundo corporativo, ou você é forte ou é pisado. Essa é a diferença entre nós, Bruno disse. Você acha que força é fazer os outros se sentirem fracos. Eu aprendi que verdadeira força é erguer as pessoas ao seu redor. Marina, que havia permanecido em silêncio, olhou para Bruno com algo próximo de admiração nos olhos. O que vai acontecer comigo agora? Cristina finalmente perguntou, sua voz pequena, derrotada. Haverá uma investigação formal, Bruno explicou. Todas as reclamações contra você serão revisadas. Você terá direito a se defender, a apresentar sua versão. Mas, Cristina, preciso que você entenda. Não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo porque é o certo. Vou ser demitida. Não foi uma pergunta. Isso dependerá da investigação, mas sim, provavelmente. Bruno não via sentido em mentir. Você quebrou a confiança, criou um ambiente tóxico. Essas não são coisas que podem ser ignoradas, independente dos resultados financeiros que você trouxe. Cristina cobriu o rosto com as mãos. Por um momento, pareceu que ela iria chorar novamente. Mas quando ergueu os olhos, havia algo diferente neles. Não mais raiva ou negação. Talvez aceitação. Eu sempre achei que você era fraco. Ela disse, sua voz ganhando uma estranha clareza. Quando você fundou a empresa com aqueles valores de respeito e dignidade, eu achava que era ingenuidade, que o mundo real ia te esmagar. E, no entanto, aqui estou. Aqui está. Ela concordou com um sorriso triste. E eu sou quem está sendo esmagada. A ironia não me escapa. Bruno se levantou para sair, mas parou na porta. Cristina, você ainda é brilhante. Ainda tem talento. Mas precisa entender que sucesso construído sobre o sofrimento dos outros é oco. E sempre acaba desmoronando. É um conselho ou uma sentença? É uma observação. De alguém que já cometeu o erro de se afastar e achar que os resultados eram tudo o que importava. Ele fez uma pausa. Aprenda com isso. Seja melhor. Porque a vida vai te dar outras chances. A questão é o que você vai fazer com elas. E com isso Bruno saiu, Marina o seguindo. A porta se fechou, deixando Cristina sozinha novamente. Mas desta vez o silêncio era diferente. Não mais tenso de antecipação, mas pesado de realização. Do entendimento de que as ações têm consequências e que poder sem responsabilidade é apenas tirania com outro nome. Cristina olhou pela janela de sua sala, vendo a cidade se estender à sua frente. Em algum lugar lá fora, Carla estava se recuperando. Tiago estava reconstruindo sua confiança. Júlia estava aprendendo a não se culpar. E Cristina estava finalmente começando a entender o custo real de suas ações. 3 semanas depois, a empresa era irreconhecível. Não fisicamente, mas no ar que se respirava. Havia algo diferente nos corredores, nas salas, no refeitório. As pessoas sorriam mais, conversavam sem medo, trabalhavam sem aquela tensão constante de quem espera ser humilhado a qualquer momento. Bruno caminhava pelo térreo, observando tudo. Não mais com macacão de manutenção, mas também não com o distanciamento de um executivo isolado. Ele cumprimentava funcionários pelo nome. Parava para conversar. Ouvia. Senhor Costa! Uma voz o chamou. Era Júlio, o segurança. Júlio, bom dia. Só queria agradecer, senhor.
Júlio estendeu a mão. Pelas mudanças. Minha equipe está... Bem, estão felizes. Faz tempo que não via isso. Bruno apertou a mão dele firmemente. Eu é quem agradeço, por sempre ter mantido sua decência, mesmo quando não era fácil. Enquanto seguia, Bruno passou pela recepção. A jovem recepcionista Carla, não a Carla da contabilidade, outra Carla, acenou timidamente. Ele acenou de volta, notando que ela não mais parecia estar pisando em ovos. Marina o esperava na sala de reuniões. Havia pilhas de documentos organizados sobre a mesa. O relatório final da investigação. Ela anunciou batendo na pasta mais grossa. Todas as entrevistas foram concluídas. Todas as evidências foram compiladas. Bruno sentou-se, preparando-se para ler. Resumo: 83 reclamações confirmadas contra Cristina. 67 funcionários testemunharam comportamento abusivo. 15 casos foram classificados como assédio moral grave. Marina fez uma pausa. A recomendação unânime da comissão é demissão por justa causa. Bruno assentiu lentamente. Ele já esperava isso, mas ainda assim pesava. E ela? Como reagiu quando recebeu o relatório preliminar? Ela não contestou, Marina disse suavemente. Na verdade, ela pediu para falar com alguns dos funcionários que denunciaram, para pedir desculpas. Isso surpreendeu Bruno. E eles aceitaram? Alguns sim, outros não estavam prontos, mas o gesto foi reconhecido. Marina consultou seu tablet. Ela também está se candidatando a vagas em outras empresas, com cartas de recomendação honestas sobre suas habilidades técnicas, mas também sobre suas falhas de liderança. Ela está levando isso seriamente. Acho que o choque foi real, senhor. Ver as consequências de suas ações, documentadas, testemunhadas, mudou algo nela. Bruno esperava sentir satisfação, vingança. Mas tudo o que sentia era uma tristeza cansada. Efetive a demissão, com os devidos acertos trabalhistas, sem perseguição. Sim, senhor. E Marina, promova você a diretora de RH. Oficial. Marina piscou surpresa. Senhor, Você manteve sua integridade quando teria sido mais fácil destruir evidências. Você protegeu funcionários quando podia ter protegido sua própria carreira. Preciso de pessoas assim em posições de liderança. Eu aceito. Obrigada, senhor. Naquela tarde, Bruno convocou uma reunião geral. Todos os funcionários que puderam comparecer se reuniram no auditório principal. Havia apreensão no ar, mas também curiosidade. Bruno subiu ao palco sem roteiro, sem apresentação preparada. Apenas ele e um microfone. Boa tarde a todos. Sua voz ecoou pelo auditório. Sei que as últimas semanas foram turbulentas, mudanças drásticas, investigações, incertezas. Agradeço a paciência de vocês. Ele fez uma pausa, observando os rostos à sua frente. Quero falar sobre o que aconteceu, sobre o porquê. Bruno respirou fundo. Há 6 meses, eu me infiltrei nesta empresa disfarçado de funcionário de manutenção. Muitos de vocês me conheceram como Bruno, aquele cara que consertava ar-condicionado e trocava lâmpadas. Alguns risos nervosos. Muitos já sabiam da história, mas ouvir dele era diferente. Eu fiz isso porque recebi relatos preocupantes, porque os números mostravam sucesso, mas as pessoas mostravam sofrimento, e eu precisava saber a verdade. Ele caminhou pelo palco. E a verdade me envergonhou. Porque enquanto eu estava longe, focado em outros negócios, achando que tudo estava bem, esta empresa que eu construí com tanto amor se transformou em algo que eu não reconhecia. Sua voz ficou mais firme. Mas a culpa não é só de Cristina. Não é só da diretoria. É minha também, por me afastar, por confiar cegamente, por colocar resultados financeiros acima do bem-estar de vocês. O silêncio no auditório era absoluto. Então estou aqui para fazer 3 coisas. Primeira, pedir desculpas.
A cada um de vocês que sofreu, que foi desrespeitado, que chorou por causa deste ambiente, eu falhei com vocês. Algumas pessoas limparam os olhos discretamente. Segunda, fazer uma promessa de que isso nunca mais vai acontecer. Implementamos novos canais de denúncia, nova gestão de RH, auditorias regulares e, mais importante, minha porta está sempre aberta para qualquer um de vocês. Ele apontou para trás, onde Marina e a nova equipe de gestão estavam sentados. E terceira, fazer um compromisso. Lucros são importantes, sim, mas não a qualquer custo. Nunca mais a qualquer custo. Esta empresa vai crescer, mas vai crescer do jeito certo. Com respeito, com dignidade, com humanidade. Aplausos começaram a surgir. Tímidos no início, depois mais fortes. Alguns funcionários se levantaram, depois mais. Até que todo o auditório estava de pé. Bruno sentiu um nó na garganta. Não era triunfo que ele sentia. Era alívio. Era esperança. Temos muito trabalho pela frente. Ele continuou quando os aplausos diminuíram. Consertar uma cultura não acontece da noite para o dia. Haverá desafios, haverá resistência. Mas se fizermos juntos, se mantivermos nossos valores, esta empresa não será apenas lucrativa, será um lugar onde as pessoas querem trabalhar. Ele fez uma última pausa. E sobre aquela história do helicóptero, um sorriso brincou em seus lábios. Só para constar, eu realmente sei pilotar. Lição número 1. Nunca subestime ninguém pela aparência ou posição, porque você nunca sabe quem está realmente à sua frente. Risadas genuínas preencheram o auditório. A tensão finalmente quebrada. Quando Bruno desceu do palco, funcionários se aproximaram. Não para pedir favores ou fazer reclamações, mas para apertar sua mão, para agradecer, para dizer que estavam prontos para reconstruir juntos. Naquela noite, Bruno ficou até tarde no escritório. Pela janela, observava as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, Cristina estava recomeçando, aprendendo esperançosamente a ser melhor. E aqui dentro, 1000 funcionários estavam recuperando sua dignidade, sua alegria, sua humanidade. A empresa ia sobreviver, mas mais que isso, ia prosperar. Não apesar dos valores, mas por causa deles. Bruno desligou as luzes e saiu. O helicóptero estava estacionado no heliporto, brilhando sob a luz da lua. Ele sorriu. Amanhã seria um novo dia. E havia muito trabalho a fazer. Mas pela primeira vez em muito tempo, Bruno se sentia em casa. Se hoje alguém te subestima, lembra, respeito é o verdadeiro combustível que faz qualquer helicóptero levantar voo. Se essa história te tocou, dá o like, ajuda o canal a alcançar mais gente. E me conta nos comentários, já te julgaram pela aparência ou pelo cargo? O que você faria no lugar do Bruno? Quero ler tua experiência e responder. Compartilha com quem precisa ouvir isso e salva o vídeo para rever quando faltar coragem. Aqui a gente transforma a humilhação em vitória, história por história.